sou fisioterapeuta, sou sócia da Sandra na Clínica Ludens, aqui em Campinas, né? E em parceria com a doutora Paula e com todos os profissionais da clínica dela, que é a MedSoul, né? Decidimos fazer aí um mês, né, de palestras de orientações, né, aos pais, aos profissionais, professores, a todos aqueles que estão, né, trabalhando com crianças dentro do espectro, né? Que hoje a gente não consegue excluir ninguém, né? Nós temos aí todo mundo que você conversa tem, eu tenho um sobrinho, hoje eu fui, né, levar meu filho no hospital, a enfermeira que estava colocando o gessinho, meu filho é autista e você trabalha, né? Então, assim, é uma realidade que a gente, né, tem que enfrentar aí, e acho que a gente tem que unir forças mesmo, né? Porque a gente está chegando num volume tão grande, né, de crianças que estão chegando para nós, para os médicos, para nós terapeutas, né? E assim, o autismo ele é muito amplo no sentido de tudo que precisa ser investigado, né? Então, às vezes, assim, nós terapeutas, como a Sandra disse, que estamos na linha de frente, existe um olhar a mais aí que tem que ser visto com essa criança, né? Senão a gente vai ficar não conseguindo um resultado porque existem outras questões metabólicas aí, né? Então, a gente fez, né, um ciclo de palestra, de mesas redondas durante todo esse mês de abril, né? A gente está com a programação toda e a gente vai mandando sempre antes, né, um dia antes da palestra, o link com o tema da palestra, tá? Então, vou abrir a Sandra falar também, para depois a gente iniciar nossos debates. Boa noite a todos, eu sou a Sandra, uma das proprietárias aí da Clínica Ludens, sou fonoaudióloga, e nós temos aí o prazer de receber todas as doutoras aí da MedSul, que eu acredito que acho que essa parceria vai ser uma parceria muito feliz, né? Muito feliz. Eu acho que não só por essa questão de unirmos forças, mas eu acho que é o conhecimento de todas as áreas que nós vamos poder transitar aí, o que cada uma sabe, poder colocar para outra, e eu acho que quem tem a se beneficiar com isso são as nossas crianças, as nossas famílias, e eu sinto muito pelos pais que não puderem estar participando, porque eu acho que hoje é um assunto origem, né? Hoje acaba sendo realmente assim, eu acho que é o assunto origem celular que vai, né, ao longo desse mês, que vai trazer aí muitos temas, mas que eu acho que nós também fomos felizes de trazê-las primeiro para estar falando sobre esse assunto, porque eu considero assim de máxima e extrema importância, né? Então, nós vamos, né, deixar daqui a pouco as meninas aí falarem, e eu agradeço pela parceria aí de vocês. Então, gente, né, a Catiúcia, a Catu, né, é nossa parceirona na clínica, é coordenadora do setor de terapia ocupacional, tá? E ela vai estar moderando essa mesa redonda, né? Então, assim, como eu disse para vocês, eu peço que todo mundo deixe o microfone desligado e as perguntas sendo colocadas no chat, que nós vamos estar anotando todas as perguntas para o final das apresentações a gente estar abrindo a discussão, tá? Boa Eu noite, passo a pessoal. palavra para você, Catu. Desculpa. Boa noite, pessoal. Eu sou a Catu, mais conhecida como Catu, sou terapeuta ocupacional, trabalho na Ludens há 25 anos. Hoje, né, sou coordenadora do setor de terapia ocupacional. Uma das maiores frentes de trabalho, acho, da Ludens é a intervenção de integração sensorial, e ao longo dos anos, né, a gente vem desenvolvendo a nossa prática clínica muito voltada para a clínica do autismo e para a clínica do transtorno de processamento sensorial, que tem outros, né, acometimentos adjacentes. E hoje tenho o prazer, né, de estar nessa mesa de debate, né, com
com a Paula, que é uma amiga de longa data, uma pessoa com a qual eu trabalhei, tenho um imenso respeito, e com a sua equipe, né? Eu acho que a gente tem, tem enamoramentos de muitos anos, né? A gente já foi muito feliz de se encontrar em outros momentos da nossa carreira, e é muito bacana a gente estar revivendo isso, eu acho que num outro momento e com outras perspectivas mesmo de debate, né? De parceria. E até, né, pensando em vários momentos que eu estive em outras frentes com a Paula, né, especificamente, desse desenvolvimento de debates muito consistentes em relação a temáticas tão contemporâneas, né? Então, né, eu quero agradecer a Paula e toda a sua equipe. As meninas vão se apresentar, né? Então fiquem muito à vontade para trazerem tanto, né, da história pessoal de vocês, desse lugar tão importante que ocupam hoje em relação à assistência, né? Porque eu acho que a clínica e a assistência ela vai se desenhando hoje como um campo muito relevante para essa clínica, né, da neurodivergência, da vida né, muito prematuramente, né, dos bebês até a vida adulta. Eu acho que a gente vem, de fato, ampliando as nossas frentes de trabalho em relação a isso que a gente denomina como espectro, né, e, enfim, muito bem-vindas, boa noite, muito obrigado, e que seja um mês de um trabalho muito bom para todos nós, viu? Podem se apresentar. Obrigada, Catu, obrigada, Sandra, obrigada, Ellen, pelo convite, né, que é muito significativo para mim por várias razões, que eu vou apresentar aqui rapidamente, né, como a Catu falou, assim, a gente já tem muitos anos de estrada juntas, trabalhando em outras frentes, né, a gente tem um histórico de o que eu chamo assim de um ativismo profissional, né, com uma população inicialmente também de risco e vulnerabilidade. Nós duas atuamos bastante tempo no Cândido Ferreira, né, que é um serviço de saúde mental reconhecido pelo trabalho de reintegração social, né, assim, de ex-moradores de hospital psiquiátrico e da tentativa de criação de serviços territoriais para incluir esses pacientes. É daí que a gente vem, né? Então, uma paixão grande por essa possibilidade de reinserção das pessoas na vida, né? E de dar um lugar para esses sujeitos que muitas vezes ficaram literalmente apagados e trancafiados. E de uma maneira muito gratificante, assim, né? O universo quis que a gente se reencontrasse nessa outra frente, né? Por outros motivos, mas convergiu para que a gente estivesse de novo trabalhando com coisas parecidas, né? E se reencontrasse. Eu não sei como é que vocês querem fazer, se a gente faz uma apresentação das outras duas já, ou se a gente faz a apresentação logo antes da apresentação de cada uma. Eu acho que Eu só vou poderia falar rapidamente. fazer antes da apresentação de cada uma, né? Tá bom. Tá. Então, meu nome é Paula, eu sou médica psiquiatra, eu me formei em 2003, fiz a residência de psiquiatria na Unicamp. Na sequência, já foi pouco tempo depois, eu entrei no Cândido, onde eu trabalhei em vários serviços de saúde mental, em CAPs, em centro de saúde, no próprio serviço de internação. Eu trabalhei no pronto-socorro de psiquiatria da PUC, fui coordenadora do pronto-socorro lá por um período. Na minha carreira dentro do Cândido, em um determinado momento, eu assumi a direção, onde eu fiquei por 9 anos. Então, frente às políticas públicas mesmo, que a gente implementava nos serviços. E depois que eu saí do Cândido, eu investi no consultório, já fazia consultório desde sempre, e em 2019, né, eu reencontrei a Renata, que é a minha sócia aqui na clínica, juntamente com o Cristiano, e nossas vidas também voltaram a se cruzar por contingências assim que o universo quis nos reaproximar, e a gente começou a sentir que a gente precisava trabalhar junto, apesar de a gente não ter nada relativamente em comum naquele momento. Eu era psiquiatra, ela é cardiopediatra, então o que é que a gente tinha em comum? E isso foi, de uma certa forma, a gente fazendo estudo, ela é doida por curso que nem eu, e as coisas foram convergindo, e a gente, em 2020,
2022, né? A gente montou a MedSoul, dia 1º de outubro de 2022, né? A proposta desse espaço é da gente trazer o trabalho multidisciplinar, que também é uma herança que eu trago do Cândido na minha vida, né? Assim, esse aspecto multiprofissional de olhar para os casos com vários olhares, né? Num outro contexto, mas também visando a integração não só da medicina tradicional, mas ampliando o olhar da medicina para outras questões que estão envolvidas, por isso que a gente chama a MedSoul de corpo, mente e alma, que a gente quer realmente trazer esse conceito ampliado do olhar para o sujeito e para a saúde. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar a minha aula. Como eu vou ser a primeira a falar, não sei se já tá? Estou compartilhando? Perfeito. Como eu vou ser a primeira a falar, uma honra, por sinal, me cabe, assim, talvez fazer uma certa contextualização, né? Então, eu vou falar sobre o papel da neuroinflamação no transtorno do espectro autista. Como eu falei, eu sou médica psiquiatra, atuo aqui na MedSoul, e um dos pontos que me fez buscar mais informações sobre o assunto tem a ver com uma história autobiográfica. Além de ser médica, eu sou tia do Gui, que cadê? Esse menino lindo aqui, que é paciente da Ludens, né? O Cristiano deve estar aqui no grupo. E ele foi paciente de vocês, né? Da Sandra, da Catu. Gente, eu não estou achando a setinha certa. Então, vou fazer uma contextualização histórica, inclusive, tá? O transtorno do espectro autista, então, é um termo que se refere a um conjunto de distúrbios do neurodesenvolvimento e que se manifestam na primeira infância. Os sintomas geralmente são precoces. Até um tempo atrás, a gente considerava que a ausência da fala até os 36 meses de idade seria a principal característica para a gente poder pensar num diagnóstico. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele era tardio por conta deste critério, e hoje a gente já sabe que existem sinais que são muito mais precoces, inclusive ali nos primeiros meses após o nascimento, né? O termo autismo, então, ele foi cunhado em 1911 pelo Bloiler, e ele foi criado para descrever um dos sintomas do que é a esquizofrenia. Foi em 1943 que esse outro médico aqui, Kanner, escreveu pela primeira vez o autismo como uma síndrome isolada, que era uma síndrome para ele, né? Assim, ele escreveu como sendo uma síndrome comportamental de início precoce, mais prevalente no sexo masculino, e que era caracterizada por alterações na linguagem, na comunicação, nos relacionamentos sociais e na capacidade cognitiva. E aí ele também descreveu o fato de ser mais comum nos meninos, né, e de ter os movimentos motores estereotipados, uma resistência a mudanças ou insistência na monotonia. Ele chamou esse distúrbio de distúrbio autístico do contato afetivo. Dá para ver que ele fez um bom trabalho já naquela época, né? Em 1944, o Asperger propôs o termo psicopatia autística e ele descreveu um transtorno também severo da interação social, com algumas alterações de fala e com algumas alterações motoras. E ele caracterizou esse transtorno como sendo exclusivo do sexo masculino. Eu elogiei o Kanner aqui pela capacidade de descrição dele, mas tem um detalhe, tá? A abordagem etiológica que ele trazia para o autismo salientava muito a existência de uma distorção do modelo familiar. E que essa distorção no modelo familiar que causaria alteração no desenvolvimento psicoativo. Oi, gente, eu tô gaguejando. No desenvolvimento psicoafetivo da criança. Então, ele falava assim que um caráter altamente intelectual dos pais seria uma característica assim de ausência de afetividade, né? Assim, quanto mais intelectualizado, menos afetivo, e que esta privação afetiva poderia ser a origem do transtorno. Ele, na época, até considerava alguns fatores biológicos pelo fato dos sintomas serem muito precoces, assim. Então, as questões afetivas não poderiam justificar uma alteração tão precoce. Existe, na sequência, a teoria afetiva, que também traz essa questão de ser uma etiologia puramente relacional, então que a origem da doença tem a ver com as relações afetivas da criança.
ou que colocava o autismo como sendo um sintoma de psicose infantil, também numa teoria relacional. Essa teoria afetiva ela foi muito prevalente na época de 1950. Posteriormente, a própria autora dessa teoria, ela reviu seus conceitos, né? Assim, ela colocou que, na verdade, era uma condição patológica com prováveis alterações orgânicas que naquela época eram impossíveis de ser detectadas, mas o problema é que essa teoria se difundiu muito, principalmente nos meios da literatura psicanalítica. E atualmente a gente ainda tem esse conceito, esse estigma de que o autismo tem uma origem em algum tipo de falha dos pais na criação, né? Inclusive, quando eu fiz a minha residência há 20 anos atrás, isso ainda era uma teoria que era cogitada, tá? Na linha do tempo aí, em 1980, a gente teve a inclusão do autismo infantil, então, como uma patologia, né? Um diagnóstico oficialmente reconhecido no DSM-3. Em 1987, o DSM-3R, gente, para quem não sabe, DSM, ele é um compilado de critérios diagnósticos, ele é equivalente ao CID, tá? Mas no meio da psiquiatria, ele é mais popular do que o CID, propriamente dito. Então, ele meio que dita os critérios diagnósticos das doenças, né? Daí, em 1987, então, o DSM-3R incluiu alguns critérios diagnósticos com uma perspectiva do desenvolvimento, né? E aí eles dividiram o autismo infantil em autismo propriamente dito e o transtorno invasivo ou global do desenvolvimento não especificado. Em 1994, o DSM-4, ele faz ali uma manobra numa tentativa de equilibrar a sensibilidade, a especificidade de avaliação diagnóstica mesmo, porque o quadro é muito heterogêneo, né? Assim, então, muitas coisas acabavam sendo englobadas sob esse nome e eles tentaram, de uma certa forma, organizar e eles criaram 5 subgrupos dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, que eram o autismo, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado e a síndrome de Asperger. Em 2013, a gente tem uma nova atualização com a criação do DSM-5, e no DSM-5 que se optou, então, por juntar todos os subgrupos no termo comum de transtorno do espectro autista, tá? E a classificação passou a ser, então, pela intensidade dos sintomas, como leve, moderado e grave, né? O DSM-5, então, excluiu desse grupo o transtorno de Rett e o transtorno desintegrativo da infância, porque eles entendem que esses são transtornos neurológicos, então eles estão numa categoria distinta, tá? Em relação a aspectos epidemiológicos, que a Sandra estava colocando ali, né, do porquê que é tão importante a gente trazer esse tema e se debruçar sobre o assunto, né? Então, em 1943, quando Kanner fez a descrição primeira lá sobre a questão do autismo, ele descreveu como sendo mais prevalente em meninos, mas com uma prevalência ali de 4 a cada 100 mil habitantes, né? Em 1966, teve um outro estudioso assim que tentou fazer um censo e ele fez uma avaliação de que a prevalência então estava em torno de 4 a 5 crianças a cada 10 mil habitantes, né? Já teve um aumento aí. Na década entre 80 e 90, se manteve esse valor de 4 a 5 a cada 10 mil habitantes. Entre 1990 e 2000, isso aumentou para 30 a 60 indivíduos a cada 10 mil habitantes. Em 2012, isso pulou, então, para 1% da população. Em 2018, o CDC, ele estimou, o CDC também é um órgão oficial para estatística, tá? Ele estimou a prevalência do transtorno do espectro autista em 16,8 por mil crianças, né? Então, uma em cada 59 crianças estaria dentro do espectro. E eles fizeram essa conta na faixa etária de crianças de 8 anos, porque é quando os sintomas ficam mais evidentes, né? Assim, é o pico de prevalência, e tem uma diferença ali, né? Que afeta 26,6 meninos, 26,6 a cada 1.000 meninos e 6,6 a cada 1.000 meninas. Então, a prevalência ela representa um aumento de aproximadamente 150% entre os anos de 2000 e 2014, né? Então, e a gente sabe que essa contagem está aumentando. Em parte, pode falar. Não, eu achei que queria falar.
em parte pela ampliação de critérios diagnósticos, pela maior popularização do assunto, mas a gente sabe que existe sim um aumento da prevalência. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho do que pode estar acontecendo. Deixa eu dar, Apesar de... quer dizer, depois você dá comida, né? Porque aí você tem que parar de. Depois você fecha aí, tá, por favor? Será que eu consigo mutar? Ou eu acho que tem que ser quem está gerenciando, Oi, tá? pessoal, por favor, vamos deixar o microfone desligado? Apesar do crescente diagnóstico de autismo e das pessoas se debruçarem muito sobre o assunto, é uma situação, vamos dizer assim, constrangedora dentro da medicina. Isso diz aos transtornos psiquiátricos de uma forma geral, mas ao autismo principalmente, porque é uma questão de saúde pública, né? Uma patologia que está crescendo exponencialmente e que tem um impacto socioeconômico muito significativo, né? Tanto pelos indivíduos que são acometidos, quanto pelos familiares, que também têm um impacto na sua condição, né? Assim, de horas de trabalhadas. A gente conhece, né, um pouquinho da história, né? Assim, de que geralmente um dos cônjuges até tem que deixar de trabalhar para poder cuidar das crianças, que elas têm que ser muito investidas e o investimento tem que ser precoce. Então, a gente conhece um pouquinho do que é a história. Isso tem um impacto socioeconômico muito significativo, né? Então, é um transtorno com uma apresentação heterogênea, né? É bem diferente de uma criança para outra. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, né? A gente não tem marcadores biológicos que dizem, se tem essa alteração, então isso quer dizer que tem a doença. Então, é pelo conjunto de sinais e sintomas e pelo impacto na vida funcional que a gente consegue pensar no diagnóstico. E aí, um pouquinho do que eu quero trazer hoje para vocês é que tem um número cada vez mais crescente de estudos, principalmente agora nessa última década, que, primeiro, não deixa dúvida quanto ao aspecto que ele é multifatorial no diagnóstico do autismo, né? Então, você não tem uma única causa, mas sim uma combinação de várias, né? E que tem um papel primordial do sistema imunológico no desencadeamento da doença, né? O papel da genética, então, ele é fortemente sugerido como um dos fatores envolvidos aí, que a gente tem um risco de 15 a 20 vezes maior de recorrência em irmãos de crianças afetadas, em comparação com a população geral. E geralmente, para avaliar a incidência genética, eles fazem estudo com gêmeos, né? Então, a gente tem uma concordância em 60 a 90% de gêmeos monozigóticos. Então, se um tem 60 a 90% de chance daquele irmão que nasceu do mesmo ovo, né? Aquele que se divide, de ter também. E só 10% quando você tem um gêmeo dizigótico, aquele que tem uma origem, apesar de nascer junto, ele tem uma origem embrionária diferente, né? Acho que travou meu negócio aqui, peraí. Foi. Então, um consenso sobre os aspectos que são estruturais e funcionais e que estão anormais no transtorno do espectro autista é bem difícil de conseguir, dado a grande variação de achados que a gente tem, né? Assim, porque os estudos mostram que tem achados no campo da genética, no campo da própria neuroanatomia, né? De fatores neonatais, de fatores perinatais também, de alterações da mãe, de exposição a patógenos, isso pode ser infeccioso, pode ser metabólico também, né? Mas a gente tem que várias anormalidades foram identificadas, né? Então, a gente tem ali um padrão que ele meio que se repete, que são defeitos na arquitetura cortical, né? E que possivelmente são causados pela perturbação da modelação neuronal, que ocorre num período bem crítico ali da formação da rede neural, que vamos dizer assim, a neurogênese ela tem um papel que é muito precoce, e que isso, ali nos primeiros meses, né? Um pouquinho antes de nascer, logo nos primeiros meses, a atividade neuronal ela é bem intensa, e provavelmente a origem do autismo está neste momento, nessa fase do desenvolvimento, né? Essas mudanças, então, elas levam a defeitos da substância branca e problemas de conectividade. No cenário atual, né, a gente tem tido acesso a estudos genômicos e outras tecnologias moleculares
que permitem o estudo desse espectro a nível molecular e auxilia no entendimento da possível relação entre o sistema imunológico e o transtorno do espectro autista. Então, vamos lá. Vou fazer uma rápida explanação sobre o sistema imunológico, só para situar aí também. Então, o sistema imunológico, ele é definido, então, por um conjunto de células, tecidos e moléculas que vão mediar a resistência do nosso corpo às infecções. Classicamente, a gente tem uma divisão do sistema imunológico em dois grandes aspectos, né? A gente tem o sistema imunológico inato, que é aquele que já nasce com a criança, então, assim, é o tipo de defesa que ela não precisa ser aprendida, né? As respostas são mais inespecíficas, então elas vai reconhecer alguma coisa diferente no corpo, vai lá e come, literalmente. São células que vão fagocitar, e esse sistema inato, ele não vai desenvolver uma memória. Então, se a pessoa for exposta de novo àquele antígeno num outro momento, ele não vai ter uma memória guardada, assim. Então, ele vai começar do zero de novo. As células que fazem parte da imunidade inata são os monócitos, que posteriormente se desenvolvem macrófagos nos tecidos, né? Os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, as células natural killer, os mastócitos, e faz parte também aí o sistema de complemento e as citocinas inflamatórias, que são substâncias que estão liberadas pelas células imunológicas e que têm uma ação sistêmica, isso é, elas têm uma ação no corpo todo. As citocinas inflamatórias, então, elas são sinalizadores que avisam o corpo de que tem algo errado e elas meio que provocam reações no corpo mesmo à distância, tá? E a outra parte do sistema imunológico, então, que é a imunidade adaptada ou adaptativa, que são respostas mais específicas, né? Elas dão origem à memória imunológica. Então, já é um sistema mais elaborado, que tem ali a produção de anticorpos, né? É bem complexo. E as células que fazem parte são os linfócitos T e os linfócitos B, as células dendríticas, que são células do sistema imune que estão presentes nos múltiplos tecidos, né? E também faz parte desse sistema imune adaptativo, o sistema de complemento e as citocinas inflamatórias, tá? O sistema nervoso central, ele tem, então, células do sistema imunológico lá. As células do sistema imunológico estão pelo corpo todo, né? Dentro do sistema nervoso, as células do sistema imunológico inato, que é aquele mais inespecífico, elas são chamadas de micróglia. Então, essas células, elas têm vários papéis vitais na manutenção e no desenvolvimento neuronal, tanto no sentido de proteger contra agentes inflamatórios ou infecciosos, de fagocitar, mas ela também tem um papel de modular as sinapses. Então, se tem algum tipo de alteração ali das sinapses ou de um neurônio que esteja adoecido, então ela faz uma modulação da plasticidade neuronal, além de modular a inflamação, tá? Então, é um sistema que está o tempo todo ativo, identificando célula que está mais velha, célula senescente, então ele vai, e o tempo todo limpando, né? Então, aí eu coloquei que ele também vai regular a formação de novas sinapses, né? Vai induzir a produção de algumas e fagocitar outras. Representa 80% da quantidade total de células imunes do cérebro e 10 a 15% da quantidade total de células no cérebro, tá? A redução da fagocitose, que é essa função primária ali do sistema imune inato, comer as coisinhas que são ruins ali e eliminar, a redução dessa fagocitose, ela vai resultar no quê? Num acúmulo de detrito celular, de toxina, e isso vai ter um efeito nocivo nos neurônios circundantes, né? Então, tudo que for metabólito de outras células, que seja lixo mesmo, assim, vai ter um efeito inflamatório ali nas células circundantes. Então, uma hipoativação da micróglia, ela pode ter um papel preponderante nas doenças neurodegenerativas e em algumas desordens do desenvolvimento. Mas, por outro lado, a hiperativação das células da micróglia também é um problema. E a hiperativação dessas células, na verdade, é o que está mais relacionado com a neuroinflamação, tá? Então, quando a gente tem uma hiperativação dessas células, o que elas fazem? Elas começam a ter uma reprodução desordenada e elas começam a produzir mais citocinas inflamatórias. E essas citocinas, elas têm várias ações locais, inclusive de perpetuar o processo inflamatório, muitas vezes, tá?
E se isso acontece, né, em períodos mais delicados do desenvolvimento, essa atividade inflamatória prolongada, ela pode alterar o próprio neurodesenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, tá? E a gente também tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar no papel também da micróglia para também modular a resposta inflamatória, mas também o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, todo mundo já ouviu falar de radical livre, esse tipo de coisa, né? Ele é um metabólito de algumas reações, em alguns contextos ele vai ser reutilizado, mas quando aquilo começa a se acumular, também tem um papel que é, vamos dizer assim, deletério para o tecido, né? O acúmulo dela pode causar dano para as estruturas celulares, favorece estresse oxidativo. Então, a inflamação, junto com o estresse oxidativo e a oxidação, né, são fatores de adoecimento bem significativos, tá? Aqui é só para a gente ilustrar um pouquinho o que tem se proposto, né, assim, que acontece no cérebro das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, aqui a gente vai ver o que seria a micróglia normal, né? Então, aqui a gente tem um astrócito, que é uma célula neuronal, né? Aqui a gente tem o neurônio, aqui seria a micróglia. Então, ela vai sempre modular as sinapses e a transmissão, de uma certa forma, das informações entre um e outro. Quando a gente tem uma hiperativação dessa micróglia, tá vendo? Que ela tá o tempo todo soltando mais citoquinas inflamatórias, e isso começa, de uma certa forma, a alterar a própria árvore dentro dessas células. Tá vendo? Que ele começa a crescer de uma forma desordenada. Não sei se dá para ver direitinho aqui, né? E eu vou falar um pouquinho sobre as citocinas inflamatórias. Então, e quando a gente tem uma alteração inflamatória aqui, o que que acontece? A gente vai provocar uma alteração da nossa barreira hematoencefálica. A inflamação dentro do cérebro, ela pode alterar a permeabilidade da barreira hematoencefálica, que é o que, de uma certa forma, preserva o nosso sistema nervoso em relação ao restante do corpo. Vamos dizer assim, que é uma camada a mais, né, de proteção para o nosso sistema nervoso. Aí vou falar um pouquinho sobre as citocinas, tá? Que são essas moléculas sinalizadoras que são produzidas pelas células do sistema imunológico. Elas são moléculas, então, que elas estão ligadas com a comunicação entre as células imunes, né? Assim, eles disparam essas citoquinas para tentar provocar uma reação em cadeia, né? Para ativar determinado tipo de célula. E elas desempenham um papel bastante importante no neurodesenvolvimento, e especialmente aquelas citocinas que são pró-inflamatórias, que elas provocam a inflamação, tá? Então, tem algumas citoquinas, pode ser citocina ou citoquina, tá? O fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 beta, a interleucina 6 e o fator de transformação do crescimento beta, que é o TGF beta, eles são capazes de modular a atividade neuronal, né? E estão envolvidas também nos efeitos pleiotrópicos do sistema nervoso central durante o neurodesenvolvimento. O que seria um efeito pleiotrópico? Quando a criança cresce, o sistema nervoso, ele não está ainda organizado, né? Então, o que começa a ter? Começa a ter uma replicação celular mais acentuada, e essas células, elas começam a se diferenciar, né? Então, elas começam a se diferenciar entre astrócito, neurônio, vai tendo... E, ao mesmo tempo que elas começam a se diferenciar, elas começam a migrar. Então, aquelas características que teriam aquelas células que têm uma característica que ela foi, vamos lá, ela foi formatada para ser uma célula da substância cinzenta, ela vai migrar para a periferia. As células que são mais características da substância branca, elas vão ficar mais centrais. E isso tem toda uma lógica, tá? Que vai acontecendo nessa fase que eu falei que ela é bem precoce. E quem, de uma certa forma, vai reger conduzir o processo são essas interleucinas, tá? Essas citocinas, aliás. A interleucina 1, então, como exemplo, ela está envolvida esse daqui é bacana para a gente saber, porque ela está bem alterada no transtorno do espectro autista, tá? Ela é uma interleucina que ela está envolvida na manutenção da potenciação a longo prazo. O que é isso? É um análogo do que é a formação da memória, tá? Então, se você fosse observar in vitro, como que seria a produção da memória, é um pouquinho isso que é mediado por essa interleucina. E ela também atua na indução e na inibição específica da proliferação das células progenitoras neurais, que são aquelas células originais que vão se diferenciar depois em outras células, tá?
eu vou fazer só uma analogia de um termo que é mais público, como se fosse uma célula tronco nervosa, que daí essa célula progenitora vai se diferenciar em outros tipos de células, tá? A desregulação da expressão da interleucina 1, então ela vai gerar um comprometimento na memória e na aprendizagem. É uma das coisas que a gente observa bastante, tá? A interleucina 6, por sua vez, os seus receptores, eles são mais expressos no cérebro, tá? E ela está bem associada com atividade inflamatória. E ela induz um aumento da produção da resposta inflamatória, mas ela também é responsável por promover a sobrevivência de outras células nervosas. Então, toda citocina inflamatória ela vai ter um papel que é positivo e pode ter um papel que é negativo. Como tudo na vida, o equilíbrio é a chave. Nem para mais, nem para menos, né? É que não está indo. Foi. Aqui é só para mostrar, para ilustrar um pouquinho da alteração da desregulação. Isso daqui é uma coisa legal para a gente saber, tá? Aqui a gente está dizendo de alguns achados pós-natais que foram encontrados e que dizem dessa diferença do sistema imunológico nas crianças com transtorno do espectro autista em comparação com as crianças controle, que são crianças que não estão no espectro. Só vou citar alguns, porque vocês viram que é imenso, né? Então, a gente encontra ali no plasma autoanticorpos, né? Assim, lembra que os anticorpos são produzidos pela resposta imune adaptativa. Quando a gente tem alguma coisa disfuncional, às vezes o próprio corpo pode começar a produzir anticorpo contra ele mesmo. Isso é uma disfunção imunológica, tá? A gente tem alguns estudos, tá, que mostram a presença de autoanticorpos no plasma das crianças do espectro autista contra células do tálamo e do hipotálamo, que são estruturas cerebrais, tá? A gente vai ter vocês vão ver bastante alteração, assim, ó, níveis plasmáticos aumentados de um determinado tipo de anticorpo, nível sérico aumentado de IgG total, IgG2, IgG4, níveis plasmáticos reduzidos de IgG total. Isso aqui tá conflitante, mas é porque são muitos estudos, tá? Aí, ó, níveis plasmáticos aumentados de interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 12. Aí isso vai se repetindo várias vezes. Então, patente assim que existe sim alterações imunológicas muito significativas nessa população que não estão presentes nas crianças controle, tá? Aqui vai falar um pouquinho. Essa tabela ela é bacana também. Eu nem sei quanto que eu estou de tempo. Não sei se eu estou falando rápido demais. Aqui é legal essa tabela porque ela vai mostrar de alguns estudos o que está apontando aqui. A citocina que eles estão avaliando, o que está alterada nas crianças, e aí eles fizeram as medidas de acordo com escalas de avaliação do transtorno do espectro autista. Então, por aqui, eles iam avaliar na prática o que essa alteração promove, tá? Então, um aumento desse fator, esqueci, o TGF-beta 1, ele está associado a nível reduzido. Não, o nível reduzido dele está associado a um menor comportamento adaptativo e piores sintomas comportamentais. Os níveis aumentados dele estão associados a maior letargia, estereotipias motoras e hiperatividade. Essa outra, que é a eotaxina, os níveis aumentados dela estão associados a maior prejuízo de recepção visual, motricidade fina e linguagem receptiva e expressiva. Um outro estudo fala que os níveis aumentados estão mais associados a maiores prejuízos em comunicação, habilidades da vida diária, socialização e habilidades motoras. Aqui, ó, o MCP1, os níveis aumentados dele estão associados a maior prejuízo da recepção visual, da motricidade fina e da linguagem expressiva. Estão associados também a maiores prejuízos em habilidades da vida diária e maior letargia, estereotipia e hiperatividade, né? Então, o aumento dele, você vê o quanto de prejuízo que traz, né? E continua aqui, tá? A interleucina 1 beta, que ela está bem associada com prejuízos da memória, da cognição, comunicação, socialização. Níveis aumentados estão associados a mais estereotipia. A interleucina 4, a mais prejuízo na comunicação não verbal. A interleucina 6, mais associada à estereotipia. A interleucina 8, a letargia, estereotipia e hiperatividade. Quando ela está mais baixa, ela está associada a uma melhor recepção visual e linguagem receptiva e expressiva. Isso daqui é muito interessante de ver, que o nível aumentado, o que causa, e quando está reduzido, que tem uma melhora global, né? E também está associado o nível reduzido a uma melhor habilidade da vida diária.
A interleucina 12, com os níveis aumentados, estão associados a maior estereotipia e letargia. E o TGF-beta1, os níveis reduzidos. Lembra que nível aumentado tinha um caráter, mas o nível reduzido está associado a maior severidade. Então, tudo é uma questão de equilíbrio mesmo, né? O Só Paulo, para gente... porque como é bastante informação, a gente combinou das perguntas no final, mas só para a gente pontuar um pouquinho aqui nesse momento. Então, assim, esses são marcadores, são indicadores biológicos, né, que podem ter níveis acima do esperado ou níveis abaixo do esperado, e em níveis acima ou abaixo a gente vai ter uma interferência e padrões. É muito interessante, né, aqui esse quadro que você está colocando, porque inclusive ele traz uma fenomenologia, né? E essa fenomenologia é uma fenomenologia que aí no estudo clínico, né, nas nossas práticas, é muito interessante de ver, né? Porque desenvolvimento de habilidades de linguagem, motoras, para desenvolvimento, né, de atividades de vida diária, memória. Então, assim, para nós isso é muito caro, né? Mas aí Uhum. dentro disso que você traz, né, esses indicadores hoje, eu entendo, né, que a gente está construindo esse banco de dados ainda, né, do ponto de vista desses indicadores biológicos, mas como que se detecta essas taxas, né? Que tipo de rastreamento e que tipo de exames são, né, nos levam a essas conclusões, assim. Tá. Eu acho que tanto... Eu vou trazer uma pincelada, mas a Dani e a Renata vão trazer também, né? Que não necessariamente a gente precisa sair colhendo cada uma das interleucinas, tá? Às vezes, na investigação diagnóstica, a gente colhe, mas não são todas que são possíveis ou economicamente possíveis de se colher, tá? Mas tem alguns outros fatores que a gente pode considerar pensando na avaliação sistêmica, na avaliação como um todo, tá? Eu já estou finalizando, tá, Catu? Então, eu só vou colocar aqui, que isso daqui também é uma coisa para ilustrar, né? Que dos genes alterados que estão correlacionados com o TEA e que são relacionados com a função imune também. Então, só para vocês saberem que todos esses genes estão associados a alteração desses genes estão associados ao transtorno do espectro autista, né? Assim, isso já está mapeado. E aí, então, eu vou chegar no que é a conclusão, né? O que a gente não pode perder de vista, né? Assim, que a inflamação, ela é um processo sistêmico, né? Então, o sistema imunológico, ele está por todos os tecidos. Então, ele não está só no cérebro. Então, quando eu estou falando de uma neuroinflamação, eu estou falando de um processo que eu consigo identificar em um determinado órgão, mas o processo, ele é no corpo inteiro. Então, então, se eu falar assim, eu estou com uma inflamação no meu joelho. Ok, você está manifestando no seu joelho, mas o sistema imunológico está inteiro ativado no seu corpo todo. Então, as citocinas inflamatórias, elas vão estar na sua corrente sanguínea. Então, você vai estar... O processo, ele é sistêmico. Então, a gente pode ter a manifestação localizada, mas o buraco é mais embaixo. Então, sempre a gente tem que entender que é mandatória a investigação de alterações inflamatórias nessas crianças, né? Porque, além da neuroinflamação, a gente sabe que é mais comum a presença de outras doenças inflamatórias. O processo é sistêmico. Então, a gente tem uma maior prevalência, por exemplo, de doenças inflamatórias intestinais, de quadros de alergia. A doença alérgica, ela é uma resposta inadaptada do sistema imune, né? As intolerâncias alimentares e vários outros quadros que estão mais presentes que precisam ser investigados, né? Então, se a gente vê assim, eu não tenho condição de fazer uma avaliação específica, até porque não é acessível a gente avaliar tão diretamente a neuroinflamação, é mais empiricamente que a gente entende algumas vezes. Mas se eu percebo que tem uma atividade inflamatória numa outra parte do corpo, eu sei que sistemicamente o corpo está alterado, né? Então, a minha abordagem, ela é sistêmica, tá? Então, a Renata vai trazer uma questão desta abordagem sistêmica, a Dani também vai trazer uma questão da abordagem sistêmica pela via da dieta, né? Agora, porque estava horrível. Eu demorei para entrar. Ó, gente. Uma outra observação aqui, pera lá, que eu parei de colocar. A gente sabe que no transtorno do espectro autista, toda abordagem tem que ser precoce. Quanto mais precoce, mais êxito ela vai ter. Isso também se refere à abordagem da inflamação, tá?
Então, por isso que eu falei que é mandatório uma investigação. Gente, desculpa que eu sou meio leiga com o negócio aqui, tá? Eu perdi a tela da conclusão, então eu não sei mais o que eu ia falar. Mas acho que ficou o recado, né, gente? Fechou aqui? Não sei mais onde tá? Ô, Paula, deixa eu fazer uma pergunta, né? Não médica, mas assim, conforme você foi falando, tá? Não sei se as meninas vão falar mais disso depois. Quando você vai trazendo esses mecanismos celulares, né, essa inflamação aí generalizada, digamos assim, né? Esses processos inflamatórios bastante latentes e ativos aí de diversas formas, né? Existem alguns estudos ou existe alguma correlação que é quase como se esses aspectos inflamatórios fossem semelhantes ou parecidos a doenças autoimunes, né? Tem alguma relação com isso? Né? Porque é interessante esse mecanismo todo, né? Assim, eu fiquei curiosa, na verdade. Não sei se isso Quando a existe, se é gente uma fala viagem. Quando a gente fala da doença autoimune, a gente está falando ali de uma alteração do sistema nervoso, do sistema imunológico adaptativo, né? Que então são as células dos linfócitos B e T que começam a produzir anticorpos e anticorpos contra o próprio corpo. Ele não consegue mais reconhecer que a célula é própria, né? Aqui a gente está falando principalmente de uma ativação do sistema imunológico inato, né? Tem uma ativação aí do sistema imunológico adaptativo também. A gente sabe que existem alterações, mas assim, isso não configuraria exatamente o que é uma doença autoimune, tá? É uma resposta inadaptada mesmo. Mas a gente sabe que existe sim uma prevalência aumentada de doenças autoimunes nessa população, nas mães de crianças com transtorno de espectro autista, tá? Então, uma disfunção imunológica é mais frequente nessa população, então pode acontecer com mais frequência assim, tá? Então, Bom, o que eu queria concluir, né, assim, que toda abordagem que a gente vai sugerir aqui, ela tem a ver com aquilo que a gente fala da medicina do estilo de vida, né, assim, que desde criança a gente estava falando da questão do lanchinho, não sei, então, são hábitos que a gente precisa começar a desenvolver, de ter uma dieta adequada, de ter a atividade física desde sempre e de tentar evitar fatores que sejam inflamatórios, que sejam tóxicos para o organismo de alguma forma, né? E sempre que for necessário, a gente tem em vista a questão da suplementação, porque isso é algo que tem sido muito estudado. E a gente percebe, assim, na prática, o quanto que isso transforma a vida das pessoas, assim, quando elas começam a... É sempre mais na via da promoção da saúde do que correr atrás da doença, né? Essa é uma máxima que a gente precisa trazer com mais rigor nessa população, tá? Era isso, gente. Eu tava nervosa porque foi eu que abri o negócio. Espero que tenha me feito clara. Muito obrigado. Eu acho que assim, né, são informações super preciosas, né? E aquilo que eu falei, acho que é muito interessante, né? A hora que a gente vai vendo esses marcadores e vai, né? É aquilo que eu falei mesmo anteriormente, vendo essa incidência no cotidiano, né? Na vida prática mesmo, e no que a gente entende aí que é o nosso escopo de tratamento, enfim, né? E aí, isso para todas as áreas, né? Queria agradecer, foi ótimo, né? As perguntas vão ficar no chat, a gente vai deixar para o final, para o debate. E quem segue agora, quem que vai falar? Quem é a próxima é a Renata? Acho que é a Dani agora, né, Dani? A Dani vai falar primeiro. Gente, a Então, Dani tá faz bom. parte da nossa equipe, ela é nutricionista funcional integrativa lá na Medsul, mas ela vai se apresentar, tá? Tá ótimo. Dani, bem-vinda, boa noite. Obrigada. A palavra é toda sua. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradecer a Ludens aí de uma forma carinhosa mesmo pela oportunidade. Quando a gente tem uma paixão pela profissão que a gente tem e a gente é convidado para falar, é muito bom, porque eu falo que quando a gente está no contato com o paciente, você tem uma pessoa ali, mas quando você está
numa reunião, numa mesa redonda, numa palestra, você alcança o maior número de pessoas. E isso dá uma sensação de satisfação muito grande. Então, eu tenho muito prazer de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, quero agradecer essa oportunidade, porque eu fico super feliz. E eu sou nutricionista funcional integrativa. Tive o privilégio e a honra de fazer esse curso com a doutora Renata, e foi assim que nós nos conhecemos, e ela me convidou para trabalhar na MedSoul, então eu iniciei lá em 2022, finalzinho de 2022 também, e é muito bom para uma nutricionista ter esse respaldo de médicas como elas em volta da gente, né? Eu falo que uma nutricionista é como uma andorinha sozinha não faz verão, porque uma nutricionista sozinha não vai para lugar nenhum, passa o maior aperto. E quando a gente tem médicos juntos com a gente, na mesma visão, com a mesma paixão, com o desejo de estudar como elas são, então a gente consegue crescer muito, e é isso que tem acontecido comigo. Tenho tido a oportunidade de aprender muito com elas, e esse trabalho, né, essa mesa redonda e essa possibilidade de estar aqui conversando é mais uma prova disso, né? Eu gosto muito de falar sobre essa questão de inflamação, porque hoje não só a alimentação das crianças, mas a alimentação dentro das casas e nas escolas, elas estão muito distorcidas do que deveria ser o padrão para alimentar o corpo. Então, busca-se muito mais praticidade e prazer do que uma nutrição propriamente dita. E quando a gente está falando de crianças com TEA, então, quando eu tenho uma categoria de crianças com qualidades e com características tão específicas, eu não posso negligenciar aquilo que é o cuidado básico. Então, eu vou começar a minha apresentação, vou abrir aqui, compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Todo mundo está vendo, né? Deu certo. Então, eu vou falar dessa questão da alimentação anti-inflamatória, que é uma alimentação que a gente precisa ter uma visão que não é só para o TEA, mas quando eu falo dessa alimentação, eu estou falando da alimentação da casa. Porque quando a gente tem crianças pequenas e adolescentes, e eles estão o tempo todo olhando para a gente enquanto mães, né? Se a avó mora junto, também está olhando para a avó, o pai. Então, a gente está envolvido num contexto onde as crianças elas observam a gente o tempo todo, né? E eu tenho 4 filhos, então eu sou mãe de gêmeos e sempre foi assim. Então, se você fala, mas você não faz, então é muito complicado. E não é diferente, né, no TEA. Então, quando a gente tem uma criança que olha para a gente precisa ser exemplo. Então, eu acho que a grande questão aí começa com as mães dando exemplo para os seus filhos daquilo que deve se comer. Então, quando a criança observa esse exemplo na mãe, eu acho que a influência é gigantesca. Então, também não ter na casa alimentos que não são bons para o seu filho e que você consome. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade a gente precisa ter. Então, eu proporcionar o ambiente e ter esse ambiente saudável para que eu usufrua dele e o meu filho também. Aquilo que não é bom para mim não é bom para o meu filho e vice-versa, né? Então, se a gente tiver todo mundo essa ideia dentro de casa, então não adianta nada eu entender que meu filho não pode tomar Coca-Cola, mas eu tenho a garrafa de Coca-Cola na geladeira. Então, todas as vezes que ou a criança abre para pegar alguma coisa, ou eu abro para pegar alguma coisa, aquela referência de alimento, que nem se pode chamar um alimento, né? De um produto processado, está ali na visão da criança o tempo todo. Então, aquilo que não é bom não deve ficar à vista daquela criança, né? Eu sei que no contexto familiar, às vezes a gente tem algumas dificuldades de entendimento, muitas vezes do próprio casal, então, às vezes, o marido não vai deixar de tomar,
mas a mãe entende. Então, colocar em lugares mais difíceis, que eu acho que ajuda, né? E propiciar esse ambiente visual também para essa criança que tem acesso a coisas que ela pode. Então, nós vamos falar um pouquinho do que ela pode, do que é inflamatório, um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria de passar essa visão dessa equipe dentro de casa, né? Para facilitar esse processo dessa criança que tem a repercussão de alimentos nela muito maior do que na gente, por conta dessa neuroinflamação que a doutora Paula citou. Então, quando eu tenho uma criança que tem um corpo inflamado, uma facilidade para desenvolvimento de doenças muito mais fáceis do que eu, né? Então, eu preciso pensar nisso. Então, é um cuidado ainda maior que essa família deve ter para ser exemplar, para não trazer coisas para casa que não colaborem no processo daquela criança. Espera aí que não está passando. Aí, foi. Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, que eu acho que é um grande ponto da gente falar, ela não é uma questão de enjoamento daquela criança. Então, a gente precisa olhar a seletividade alimentar como algo muito sério e que, se a gente não tomar alguma providência, essa criança pode desenvolver doenças muito graves. Então, o que eu quero dizer com isso? A seletividade alimentar ela não é só uma criança enjoada que não come verde. Ela é muito além disso. A seletividade alimentar ela tem uma base de deficiências de alguns nutrientes, que a doutora Renata, inclusive, vai citar todos eles de uma forma muito mais específica, mas ela tem um fundamento orgânico e clínico. Ela não é algo de frescura, vou usar bem esse termo. Né? Ela não é uma frescura daquela criança, não. Então, todo autista ele é frescurento para comer. Não, ela existe uma base para aquela criança aceitar ou só um tipo de alimento, ou só um tipo de textura, ou só um ambiente. Então, aquela criança que só come em casa, né? E aquela criança que só com a mãe, que tem algumas... Então, todas essas particularidades, elas têm um fundamento, elas têm um porquê. E a gente precisa olhar isso de uma forma muito carinhosa, muito específica e com uma profundidade que ela precisa. Então, a seletividade alimentar ela tem uma base em deficiências nutricionais. Então, essa criança ela não é seletiva à toa. Ela precisa ser suprida de algumas vitaminas, de alguns nutrientes, micronutrientes, muitas vezes de macronutrientes, para que ela seja transformada nos hábitos dela. É claro que isso é um processo, não é algo simples, mas quando você tem um pediatra, por exemplo, te dando todo esse suporte e análise de exames e tem essa visão do que é o integrativo, do que o todo daquela pessoa, daquele ser humano, então a gente consegue uma abordagem muito melhor e consegue facilitar esse processo da introdução de alguns alimentos. Então, essa seletividade alimentar ela é muito característica da criança autista e ela pode atingir 80% das crianças. Então, é bem prevalente. Como eu falei aqui, existem, então, causas orgânicas dessa seletividade e essas deficiências, elas vão ser de macronutrientes. Quando eu estou falando de macro, eu estou falando de carboidrato, de proteínas e de gorduras. Esses são os macronutrientes. E os micronutrientes, e aí a gente entra em zinco, magnésio, selênio e todos esses micronutrientes que vão levar a esse desenvolvimento de doenças futuramente, se essa criança não tiver uma investigação profunda via exames e via clínica, né? Exames clínicos para conseguir detectar essas deficiências nutricionais e agir na suplementação e na transformação dessa alimentação para que essa criança não desenvolva futuramente problemas sérios de saúde. Então, para a gente falar em algumas alterações aqui, então a gente trouxe algumas, claro que tem outras, mas a gente tem a picamalácia,
que é aquela criança que come coisas que não são comestíveis, então come giz, terra, massinha, coisas estranhas. Alterações de consumo, então consome muito pouco ou só um tipo de alimento, então só come biscoito o dia todo. A própria obesidade, também desnutrição, as intolerâncias, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, os distúrbios do trato gastrointestinal. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de refluxos, eu estou falando de azias, eu estou falando de constipação, eu estou falando de diarreias, tudo isso envolve esses distúrbios. A própria disbiose, que a gente fala muito, e que é uma alteração da nossa microbiota, ou seja, no nosso intestino, a gente tem uma população diversificada de bactérias, e o desequilíbrio dessas bactérias é que leva uma disbiose e essas alterações no trato todo gastrointestinal. A questão da seletividade e as deficiências nutricionais. Eu trouxe essa foto do intestino, né, para falar um pouquinho da disbiose, que é essa questão que eu expliquei agora, que causa muitos desconfortos. Só que essa disbiose, a gente pensa que ela é só a nível intestinal, mas ela, na verdade, é a nível estomacal e muitas vezes até a nível bucal. Então, a criança tem o cantinho da boca esbranquiçado com feridinha, às vezes até a asa do nariz. Então, é uma criança que desenvolve muitas aftas. Então, ela tem todo o desconforto dessa questão da alimentação, desde a boca até no processo final ali da evacuação propriamente dita, e dores abdominais, e que muitas vezes levam a criança a uma agressividade, a gritos, e entra tudo na conta do autista, né? Então, não é porque ele é autista, ele grita assim mesmo, porque ele é autista, ele é agressivo assim mesmo, mas, na verdade, muitas vezes essa criança tem dores, tem desconfortos abdominais, estomacais, azias e refluxo, e não dorme, e muitas vezes até acorda à noite chorando ou gritando por conta desses desconfortos, que entra numa conta que não é para entrar, e sim numa investigação mais profunda desses casos. E a gente sabe hoje que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, a gente ouve falar muito disso, porque a gente tem muitos neurônios e neurotransmissores que são produzidos a nível intestinal, e a gente tem um nervo super importante que liga, né, o cérebro e o intestino. Então, essa alteração toda e essa neuroinflamação toda que acontece, ela está ligada muito às questões do cérebro também. Então, para vocês verem como a gente é um organismo só, e que a gente precisa estar atenta, assim, às fezes dessa criança, como é o processo digestivo, a mastigação e tudo isso, para que a gente consiga ajudar da melhor forma esse paciente. E eu não posso deixar de falar sobre glúten, e muitas pessoas têm dúvida com relação a onde está o glúten. Então, o glúten tem em tudo que tem farinha de trigo, mas também tem por contaminação cruzada. O que é isso? Então, alguns pacientes que têm o diagnóstico de doença celíaca, ele não pode nem ter no mesmo ambiente coisas com farinha, é uma severidade diferente, mas tem crianças que são intolerantes, né? Tem um grau de intolerância que não chegam a ser celíacas. E eu estou falando exatamente dessas crianças, por quê? Porque eu coloquei 2 artigos aí, só para vocês entenderem que isso é muito estudado e que não existe absolutamente dúvida nenhuma com relação à interferência do glúten e o impacto que ele causa na inflamação, nessa questão da neuroinflamação, né, na criança autista. Então, para a gente começar a falar sobre os primeiros passos aí para começar o diagnóstico de todas essas intolerâncias e desconfortos e constipação, a gente tem que falar de glúten e tem que falar da retirada desse glúten para que essa criança tenha alguns comportamentos até melhores, e porque por conta da ação do glúten a nível intestinal. E isso é para qualquer pessoa
tem impactos do glúten a nível intestinal. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Então, pensar em mudar isso. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de tirar glúten no consultório, a pessoa fala, nossa, mas o que a gente vai comer em casa? Mas é para isso que a gente trabalha, para que tenha opções, e tenha opções que deem prazer também, e que sejam acessíveis. Então, receitas, e-books e coisas que a gente pode fazer em casa e facilitar a vida dessa criança. Mas a entrada de farinha de trigo via bolacha, biscoito e outras coisas, ela precisa ser repensada para que a gente tenha um melhor conforto e dê qualidade de vida para esse indivíduo. Só um pouquinho, antes de você seguir, Dani, só um pouquinho, vou pedir para algumas pessoas fecharem o microfone, que está aberto, está dando interferência na sua fala. Obrigada, gente. Chequem os microfones, obrigada. Obrigada. Eu coloquei aqui a questão da gluteomorfina, que é o grande problema do glúten. Ele é um peptídeo, né? Ele é uma partícula aí da proteína, mas ele é como se ele fosse um opioide. Então, ele gera uma questão de vício, né? Ele tem aquela sensação momentânea de prazer, mas na sequência ele tem um rebote aí de querer comer mais. Então, ele é um alimento viciante, mas que tem um poder inflamatório muito grande. Então, o melhor é nem começar, né? Nem se arriscar a pouco, só um pouco de glúten, não, por conta desse efeito opioide dele. É muito difícil, né? Quando você introduz ele na alimentação, você conseguir tirar. Então, e aí o estudo, né? Eu coloquei aí que o estudo mostra uma diminuição dos comportamentos estereotipados, melhora da comunicação e interação social. Então, é uma criança que diminui a agitação, que consegue ficar mais sentada, consegue olhar nos olhos, consegue concentrar. Então, isso é bem notório nessas crianças que não consomem o glúten. E aí, falando um pouco de lactose e caseína, as pessoas acham que o grande problema do leite é a lactose para esses indivíduos. Então, eles partem do pressuposto, né? As mães partem do pressuposto que se eu comprar um leite que está escrito lá que tem lactose, tá tudo certo. Mas o grande problema, e uma coisa que a gente precisa saber, é que o leite sem lactose, quando ele está escrito sem lactose, é porque ele tem uma enzima colocada nele para que facilite o processo de digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Porém, a caseína, ela é a proteína do leite, e ela você não tira do leite, não tem como você tirar a proteína do leite. E ela causa, assim como o glúten tem a gluteomorfina, ela tem a caseomorfina, que tem o mesmo problema de causar o vício de ser opioide e de fazer uma bagunça nessa questão da neuroinflamação e propiciar também a desbiose e causar problemas nesse indivíduo. Então, não adianta a gente tentar negociar com leite sem lactose, porque não é esse o caminho. A gente precisa realmente excluir as fontes lácteas, né, desses indivíduos e usar, muitas vezes, uma mussarela de búfala, se for o caso, ou usar os iogurtes hoje em dia que a gente tem de coco. Então, usar outras opções, os leites vegetais, com muito cuidado dos ingredientes, mas existe essa opção que vai fazer bem para essa criança. Então, pensar sempre na exclusão realmente desse tipo de alimento. Então, a farinha de trigo e o leite são pontos que não tem como a gente continuar, né, na alimentação da criança com esse tipo de alimento. E aí lançar mão de estratégias da dietoterapia, né, de dietética e coisas que a gente consegue fazer na substituição dos ingredientes na receita, como fazer para que a gente consiga não colocar mais esses alimentos na alimentação desses indivíduos. Então, eu coloquei aqui as questões de micronutrientes, né? Então, alguns micronutrientes eles são essenciais para esse sensorial da criança.
que já tem uma questão de distúrbio sensorial, então quando você usa realçadores de sabores, por exemplo, e você usa coisas que deixam a papila gustativa muito excitadas, então quando você der um brócolis, por exemplo, para essa criança, ela não vai ter a mesma sensação, ela vai ter uma hipossensibilidade, porque ela está hiperestimulada por alimentos que não são comida de verdade. Então, esse é o grande problema da gente introduzir coisas que são produtos, né? Não são comida de verdade. Então, eu sempre sou adepta da comida de verdade para qualquer criança, porque quando ela recebe, por exemplo, uma balinha, então aquilo faz um efeito a nível cerebral de uma sensação de prazer muito boa, que quando ela comeu brócolis, ela não vai ter. Então, ao longo do tempo, ela vai acabar deixando de comer aquele brócolis porque ela vai ficar buscando aquela sensação de prazer e que muitas vezes leva uma agitação e uma coisa que para ela dá prazer. Mas ela não sabe que, na verdade, ela está hiperestimulando as papilas gustativas e outras coisas e vai acabar abandonando a comida de verdade. Então, repondo aí as questões todas dos nutrientes e deixando essa criança com os níveis das vitaminas bons, né? A gente consegue fazer a introdução da comida de verdade, muitas vezes adequando a textura para aquilo que a criança inicialmente aceita, até que a gente consiga ir introduzindo de outras formas, né? Mas respeitando sempre o que entra, a gente consegue, mas não buscando aquela alternativa. Então, já que não entrou isso, então eu vou para a Coca, que é o melhor. Não, sempre tentando uma fórmula diferente, um jeito diferente, uma conversa diferente, uma textura diferente, uma combinação de coisas diferentes. Tem a questão toda da transição aí dos alimentos, então é uma estratégia de você usar uma colher de um alimento que ele gosta e que ele está acostumado e que é a preferência, e na próxima colherada, então, tentar colocar uma coisa que você entende que é importante também. Então, tentar fazer esse uso, né, essa transição aí das garfadas aí para mascarar o sabor, e outras formas de mascarar o sabor batendo alimentos, que seja introduzindo, fazendo escondendo, né? Também vale. Também eu não acho ruim, eu acho que é válido toda a tentativa de introduzir alimentos e comidas de verdade para melhorar o aporte de nutrientes dessa criança, desse indivíduo, eu acho que é muito válido. E o que eu sempre gosto de falar é que comida de verdade sempre tem espaço, ela é a melhor opção sempre. Então, a gente não abrir pacotes, não buscar coisas que facilitam muitas vezes a nossa vida, mas que não vai repercutir numa qualidade boa para aquela criança. Então, o esforço nosso, e muitas vezes a gente está cansado, mas usar o nosso tempo da melhor forma para que a gente consiga fazer coisas que supram aquela criança e evitar, ao máximo que a gente conseguir, tudo que é industrializado e optar sempre pela comida de verdade, que é isso que vai nutrir realmente essa criança. 5 barulho do foguete. Zé Neto e Cristiane a 6. Ela. Então, era isso que eu queria deixar. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta. Oi. Dani, bom, obrigado. Eu achei muito bacana, né? A gente segue um pouco com esse tema, espero que você esteja com a gente no dia em que eu e a Sandra e a Mari fomos falar, né? Nos chega muita criança com questões alimentares, né? Uhum. Enfim, pela própria clínica do autismo, mas também pelo fato da gente ter uma formação, eu e a Sandra especificamente, bastante específica em relação aos distúrbios e transtornos alimentares. E eu acho que você toca em alguns pontos fundamentais, né? Queria agradecer por você começar dizendo dessa
da necessidade do exemplo e dos padrões alimentares, né, socioculturais, né, e o que a gente vem encontrando aí ao longo do tempo como esse fenômeno alimentar familiar, que eu acho que é algo bastante relevante, né? E não só nesse sentido, né? Acho que no sentido também deste aprendizado de todos esses fatores, porque uma das coisas que nos chega muito é que essa criança ela tem um padrão sensorial, né? Então, a seletividade alimentar ela tomou uma proporção também nesse mundo, assim como os fatores de hiperexcitabilidade e de desregulação de níveis de alerta. Então, o terapeuta ocupacional, né, e os profissionais que trabalham hoje com integração sensorial, eles são os funis desses aspectos, e a gente precisa nos colocarmos em outros lugares, né, tanto para direcionar essa clientela para essa investigação que você traz à tona, né? Você, a Paula, e acho que a Renata também vai trazer esse presente para a gente, porque, assim, muitas vezes, quando a gente recebe essa criança e vai fazer a investigação dos fatores sensório-motores relacionados à alimentação, a gente sempre pergunta isso, e cada vez mais a gente tem dito assim para as famílias: olha, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar se você não for meu parceiro na investigação. Eu não vou poder levianamente achar que essa manifestação sensório-motora em relação à alimentação ela é capaz de me dar subsídios suficientes para entender esse quadro, né? Eu acho que você trouxe isso muito pontualmente, então eu queria te agradecer. E eu falo para as mães, vocês vão ter que estar, né, para os pais, dispostos a abrir esse leque de investigações, porque quando a gente fala em distúrbio alimentar, a gente está falando também de um problema epidêmico, né, uma incidência epidêmica não só né, que na população neurodivergente isso explode, mas com distúrbios alimentares de níveis alarmantes, né, de consumo e de prejuízos, né? Então, assim, e muitas vezes de uma procrastinação de um pedido de ajuda para isso, né? Porque como a alimentação passa por padrões socioculturais, também esses padrões familiares eles vão se perpetuando, né? E eu falo que aprender sobre nutrição é aprender mais sobre a gente e que nós somos muito leigos mesmo, né? Quando você traz a questão do alimento, da receita, da transição, né? Muitas vezes as pessoas, aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, as pessoas vão assumindo posturas em relação a algumas temáticas que são muito relevantes para a saúde, nessas crendices populares, né? Que tem o seu valor, né? A gente sabe que algumas coisas vão se tornando populares, a gente vai aprendendo também com isso, mas que os profissionais estão para nos esclarecer sobre essas coisas tão sensíveis, né? Porque quando a gente fala do distúrbio da seletividade, a gente está dizendo de algo muito sensível. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, agora a gente segue com a Renata. Olá, boa noite. Eu sou Renata Santoro. Quero agradecer o convite da Ludens e também o convite da Paula. Nós somos as cofundadoras lá da MedSoul. E eu sou pediatra e sou cardiologista pediátrica também, fetal e pediátrica. E eu tive acesso aos pacientes TEA na cardiologia, na verdade, que eles chegavam para mim com questões de síndrome metabólica, aumento de colesterol, obesidade ou déficit de crescimento, ou com as questões das medicações, porque precisava da liberação dos cardiologistas para fazer a liberação das medicações do neurologista, né? Então, eu comecei a me interessar por esse grupo e tentar entender o que estava acontecendo com eles, que eu poderia contribuir. E assim eu comecei a estudar, ler muitos artigos, fazer cursos, e acabei agora atendendo, faço também a pediatria desses pacientes que vêm para mim para fazer avaliação cardiológica, acabo fazendo também a pediatria. Eu vejo uma necessidade muito grande de falta de pediatra para esse grupo, porque as mães elas têm dúvidas pediátricas também, elas não têm dúvida só do autismo. E muitas vezes o neurologista, o psiquiatra não tem essa afinidade, esse detalhamento do que é um crescimento infantil normal,
do que é uma equipe multidisciplinar na pediatria, o que é um ganho de peso, um índice de massa corpórea, uma alimentação, uma introdução, o que é o normal? Ela só sabe que é o alterado, que é dentro do TEA. Mas o que é o normal que ela pode inserir? Uma dúvida, uma mancha de pele, cabelo, tudo. Então, eu acho que essa avaliação pediátrica é super importante. Eu trabalhei no HC da Unicamp por 14 anos e depois eu investi num consultório porque eu achei que eu conseguiria contribuir mais. Quero agradecer, então. Vou passar minha tela aqui. Tá tudo certo aí? Então tá. Então vamos lá. O tema que eu trouxe aqui para vocês é como então abordar tudo isso que foi falado. A doutora Paula trouxe todos os elementos que causam a inflamação desse grupo do TEA. A Dani trouxe todas as questões que são possíveis ajudar com a alimentação, trazendo os nutrientes necessários e tirando os inflamatórios, mas a gente ainda tem um outro suporte para fazer, que é a suplementação. O que é suplementação? Eu não sei se vocês sabem, se adultos ou crianças já tomam suplemento, mas suplemento é tudo que a gente pode dar a mais para esse grupo, que possa melhorar as reações bioquímicas que acontecem lá dentro. Como a doutora Paula explicou, existem reações bioquímicas ali dentro do cérebro, do intestino, do coração e todos os outros órgãos dessa criança que estão alterados. Estão alterados por excesso de interleucina, ou por falta de interleucina, ou por alteração imune. E como que a gente vai ajudar? Como é que tira essa interleucina? A gente consegue apagar o fogo disso tudo. A gente consegue amenizar todos os tipos de anticorpos, de índices inflamatórios, de interleucinas, dando esses suplementos. Quem são esses suplementos? As vitaminas, os minerais, proteínas, que são os aminoácidos, fitoterápicos, e a gente lança a mão até de outros tratamentos, florais de Bach, óleos essenciais, isso tudo faz parte, porque o tratamento ele é integral, né? Não existe a falta de uma interleucina, a falta de uma vitamina, existe um corpo inteiro que está sofrendo por causa de excessos ou faltas. Qual que vai para frente aqui que vocês usaram? Dani? A setinha para o lado de lá. Não vai. Tem hora que trava. Vê se com Enter vai. É com Enter. Foi com Enter. Valeu. Então, por que nesse grupo é muito bacana a gente suplementar? Porque como a doutora Paula explicou, está acontecendo todo aquele estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É o aumento desses radicais livres. Todo mundo conhece o radical livre aumentado na vida da mulher, porque dá um envelhecimento. Sempre que a gente tem aumento dos radicais livres, são substâncias que são hostis para o nosso corpo, que não são legais. Elas causam envelhecimento, causam doenças agudas, doenças crônicas e até câncer lá na frente, pode dar. Se você está sempre com radicais livres aumentados no seu corpo, não tem outra saída, você vai desenvolver uma doença. Dependendo lá da sua genética familiar, você vai desenvolver a sua doença. Se a sua genética familiar é câncer, você vai desenvolver o câncer. Se é infarto, você vai desenvolver o infarto, obesidade e assim vai, diabetes. Então, essas crianças já desde pequena, elas já estão com essas espécies reativas, esses radicais livres aumentados dentro dela. E a gente consegue atuar. Esse aumento de radical livre faz desequilíbrios bioquímicos gigantescos. Como que ela mostra para a gente que ela está com esse desequilíbrio bioquímico? Clinicamente, agitação excessiva, agressividade, falta de foco, falta de atenção, perda de memória, problemas com a fala. Doenças de pele, elas têm muita doença de pele, doenças no couro cabeludo, tudo isso vai, infecções recorrentes, então a criança começa a pegar uma infecção atrás da outra, isso tudo vai mostrando que ela está desalinhada na parte bioquímica, tá? A gente nem precisa pensar muito, a gente já vê clinicamente isso. E essa reação bioquímica alterada vai lá nos genes, vai lá na genética, lá no nosso DNA, e altera o DNA dos genes. E aí que é o grande perigo, a alteração do DNA que vai levar a doença crônica, como doenças autoimunes, como câncer depois de muitos anos, tá? Então a gente tem que atuar bem antes mesmo. Dependendo de cada família, a doença vai ser diferente.
Quais são as causas das crianças terem todas essas alterações? A principal delas é o polimorfismo, que é a alteração genética. Vocês vão ter uma aula de genética que vai explicar melhor isso para vocês, tá? O polimorfismo é quando tem algumas alterações leves nos genes e que vão levar a esse aumento do estresse oxidativo dessa população. As mutações são as mais arraigadas, são alterações mais graves, importantes da genética, que aí essas daí a gente tem que atuar mais firmemente mesmo, com suplementação mais efetiva, altas doses, porque senão a criança não consegue evoluir. Essas crianças têm falhas de enzimas, transportadores, carreadores, assim, são pequenos cofatores. Imagina que para produzir um carro, você precisa de todas as peças do carro, né, dentro da fábrica. Precisa de todas as pecinhas pequenas e das peças grandes. Se faltar uma peça, o carro não finaliza. Então, às vezes, o que falta nessa criança são algumas pecinhas que ela não consegue formar o produto final. O produto final são os antioxidantes, e o produto final principal nesse tipo de população são os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores não são formados. Os neurotransmissores são as moléculas que fazem mensagem no nosso cérebro. Então, elas passam a mensagem uma para outra. Então, elas falam, escuta, tá na hora de relaxar. Aí a gente relaxa. Então, é um neurotransmissor lá, é dopamina, é serotonina. Escuta, tá na hora de estressar, você não tá vendo? Tá vindo um leão, vai comer você. Aí, então, libera adrenalina, epinefrina. Então, os neurotransmissores, eles são muito importantes para nossa sobrevivência, para a gente relaxar quando tem que relaxar e para a gente estressar quando precisa de verdade, para você não ser... para você não morrer, para você não se jogar de um prédio, para você não se jogar numa piscina sem saber nadar. A gente precisa desses neurotransmissores. Só que se falta uma coisinha no meio do caminho, eles não são formados. Dopamina, serotonina, e aí que vem essas estereotipias, e aí que vem essa agitação excessiva, agressividade e outros sintomas. Deficiências nutricionais, a Daniela já falou que a falta de nutrientes vai fazer toda uma piora, porque se falta nutrientes, esses carreadores, essa construção do carro não vai acontecer. Os xenobióticos, que estão em todos os lugares, assim, o que são xenobióticos? Xeno significa uma coisa estranha, xeno é igual a estranho, e bio significa vida. Então, xenobióticos é uma coisa que é estranha à vida, é estranho para o corpo humano, é tudo que eu como e meu corpo não sabe o que é aquilo, não sabe que aquilo é comida, não sabe que aquilo é nutriente. Então, são os plásticos, né, os fitalatos, os agrotóxicos, parabenos, bisfenóis. Tem uma gama tão grande que eu nem vou falar sobre isso aqui, porque é uma aula já de 1 hora só xenobióticos, do que fazer, como viver sem. Então, a gente vai deixar para uma próxima vez. E os metais pesados também que estão ao nosso redor, onde o principal que a gente mais encontra na criança é o chumbo e o alumínio, tá? E eles, o que eles fazem? Por que eles são tão maléficos, né, os metais pesados? Porque eles atrapalham a construção do carro. Em vez de entrar a proteína que precisa ou a vitamina que precisa lá naquele lugar da instalação do pneu, entra lá o alumínio. Ele entra lá e aí o pneu jamais vai ser formado. Porque se o alumínio não sair de lá, não vai formar o produto final. Então, quando a gente pensa na suplementação, a gente vai atuar nessas 3 funções, que é a metilação, que é a do estresse oxidativo, na detoxificação, que é eliminar as toxinas, metais pesados, oxidantes, eliminar tudo isso, e na função mitocondrial, que é a célula mitocôndria, que é a célula que nos dá energia, mas aquela energia saudável. Aquela criança que fica andando sem parar, não é uma criança que tem muita energia, na verdade é uma criança que está esgotada, ela está muito cansada, ela não consegue parar, porque a função mitocondrial dela está alterada, tá? Então, vamos falar só das principais aqui, para vocês entenderem. Todas essas crianças, elas têm que passar por um estudo bem específico, com exames laboratoriais, exames cardiológicos, história familiar, todo o histórico, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, para saber que tipo de exame eu tenho que pedir. Então, é tudo muito bem detalhado. O que vão nesses exames de sangue?
as vitaminas, que são as mais importantes para o grupo do TEA, para eu saber se ela está alta, se ela está baixa, se ela está boa. Os fatores inflamatórios também são solicitados, os fatores oxidantes são solicitados também, e outros que fazem parte da pediatria, porque também não adianta a gente pedir só isso e esquecer que é uma criança, que ela pode ter uma verminose, por exemplo, e eu tenho que pedir exame de fezes, tá? Então, por isso que essa conjunção é super importante. A vitamina B12 é uma das principais vitaminas de todo esse complexo da formação do carro nesse grupo, mas ela também é muito importante para qualquer pessoa. A vitamina B12 ela é tão importante que existe até o autismo-like, que são pessoas ou crianças que têm alguns sintomas, né, tem alguns sinais de autismo, mas quando é feita a reposição vitamínica da vitamina B12 em altas doses, ela não tem mais os sintomas. Ela fica uma criança dentro daquela idade ali, com as alterações normais da idade, tá? Então, a importância dessa vitamina. Muitas pessoas, adultos, que têm também depressão, ansiedade, e a gente faz a B12 e ameniza a depressão, ameniza a ansiedade. Ela é muito importante. Por quê? Porque ela entra naquela construção do carro e libera muitos fatores, ela limpa, como se ela tivesse, a gente chama de metilação, ela limpa essa inflamação, tá? Mas a gente precisa do exame de sangue da vitamina B12. Ela atua na neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É você mudar o seu processo neurológico perante uma situação diferente. O que é uma situação diferente para uma criança? Ela aprendeu uma coisa nova, então ela aprendeu uma palavra, ela aprendeu uma letra. O que acontece com o nosso cérebro? Ele tem que se reformular na hora. Poxa, isso nunca existiu, agora eu sei que aquilo é uma letra A. Então, aquilo se reformula e cria um novo sistema, um caminho novo dentro do cérebro. Isso chama neuroplasticidade. As crianças que têm déficit de vitamina B12, elas têm uma queda de neuroplasticidade gigantesca. Então, elas não aprendem mais, elas não querem aprender, elas têm perda de memória, elas perdem o foco mais do que elas têm dificuldade do foco, elas perdem mais. Então, a mãe refere assim, nossa, doutora, piorou, ela não era assim, ela está piorando. Aí a gente vai ver a vitamina B12 está bem baixinha, tá? Então, ela aumenta o comprimento, a formação dos neurônios, a reparação, aumenta essas redes neurais que eu comentei com vocês. E esse Dr. James Newbrander, ele é um dos maiores estudiosos da vitamina B12 no TEA. Ele tem inúmeros artigos, as aulas dele são incríveis, e ele tem um protocolo de vitamina B12 para esse grupo que é excelente. São altas doses de vitamina B12, nenhum dos pacientes fez intoxicação dentro dos grupos estudados, e realmente recupera a função. Os pacientes conseguem recuperar a função. Próxima vitamina é a vitamina B9, que é mais conhecida como folato. E vocês devem lembrar, quando vocês eram gestantes, que alguém não, que vocês tomavam folato, né? O ácido fólico lá, para a criança ter o quê? Ter a formação neurológica, porque a B9 ela é muito importante para o cérebro, desde a vida fetal, lá, desde quando a rede neural está sendo formada. Então, toda gestante tomou ácido fólico, tá? Ela é muito importante. E ela vem bastante da alimentação. Só que as crianças que são mais seletivas, elas não têm essa alimentação efetiva. Então, a gente precisa repor a B9 para ela ter a função cerebral melhor possível. E o que acontece dentro do grupo TEA é que muitos artigos têm saído todos os meses de um anticorpo. O que é um anticorpo? É uma célula que é contra o corpo. É um anticorpo que é justamente contra o receptor no cérebro do ácido fólico. Então, vocês veem essa imagem aqui azulzinha, esse daqui é o receptor. E esse FRA, ele é o anticorpo. O que ele faz? Aonde ele estiver conectado, ele não vai deixar o ácido fólico, o folato, que é o rosinha, entrar para dentro da célula neural. Ele não vai deixar. Se ele está aqui, ele não deixa o ácido fólico entrar, tá? Aonde ele não está, o ácido fólico entra. Então, o que a gente tem que fazer? 70% dessas crianças têm esse raio desse anticorpo, das crianças do TEA. Então, eles têm uma deficiência, geralmente,
do folato. A gente tem que dar altas doses de folato para que os receptores que não têm não estão com esse anticorpo, para que eles recebam mais. O que acontece? A criança tem melhora da irritabilidade em 58%. Eu peguei dos principais artigos aqui para vocês, os mais estudados. Melhora da ataxia, melhora do distúrbio de movimento, e as crianças que têm epilepsia foram as que mais chamaram atenção, porque melhorou 75% da epilepsia só dando uma vitamina, tá? E melhora da atenção e da estereotipia também. Vitamina D. A vitamina D, ela vem dos raios do sol, tá? Uma criança que fica 15, 20 minutos tomando sol, sem roupinha, ela tem a quantidade necessária de vitamina D. Tem que ser um sol forte, não pode ser um sol das 5 da tarde, tem que ser um sol do meio-dia, que é aquele que os dermatos detestam, né? Mas tem que ser esse sol, porque ele vem diretamente na pele, ele não vem na tangente, né? Ele tem que ser direto na pele mesmo e sem protetor solar. Então, o que eu oriento meus pacientes é, se eles puderem, tiverem um quintal ou moram perto de um parque, né? Se eles puderem tomar sol 15, 20 minutos nesse período sem roupa e sem protetor solar, legal. Vai para a praia, aproveita. Mas depois de 15 minutos tem que passar o protetor solar, né? Para não ter queimadura. E a vitamina D, ela é super importante, porque ela regula também os neurotransmissores. Ela tem tantos benefícios que também existe uma aula só de vitamina D, que não dá para falar aqui. Mas dentro desse que a gente está falando de cérebro, ela regula os neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, principalmente. Regula a função imune, então a criança fica menos doente, ela já tem uma predisposição a ficar mais doente. Então a gente consegue deixar altas doses de vitamina D, vendo que a criança melhora, é neuroprotetora, é anti-inflamatório, e a gente vê que tem crianças que têm polimorfismo na recepção da vitamina D. Essas daí a gente tem que dar uma vitamina D, muitas vezes o dobro da dose, para ela conseguir atingir um valor legal, para ter menos infecção, tá? Então, a gente faz a suplementação da vitamina D, a gente precisa do exame laboratorial para saber quanto que está a vitamina D, porque existe um limite superior, né, que a gente não deve passar tanto daquele limite nas crianças. A vitamina A também é uma vitamina super importante no TEA, porque já muitos artigos têm comparado a hipovitaminose A com o TEA e vendo que quando a gente faz a suplementação da vitamina A, melhora muitas questões nas crianças, não só nas questões cerebrais, mas também na questão digestiva, porque a vitamina A, ela age nas mucosas. Então, a criança melhora a pele, ela tem menos infecções de mucosa de boca, ela tem menos assaduras, o sistema digestivo, né, do estômago, melhora a gastrite, e ela também atua no triptofano, que é super importante para a criança se sentir mais relaxada, para ela ter um sono melhor. Então, quando a gente fala de uma vitamina, a gente está falando de um sistema tão grande, né? Visão. Se a gente fala, é só uma vitamina A. Não, mas as pessoas às vezes preferem dar o remédio. Não, mas a vitamina A, ela também é como se fosse um medicamento, porque ela resolve tantas doenças. Eu preciso saber também laboratoriamente sempre como que está a vitamina A da criança. O resveratrol, ele vem sendo muito estudado no TEA, também em crianças com aumento de colesterol, obesas, por quê? É um antioxidante maravilhoso, tá? Vem da uva. Ele é muito estudado em cardiopatia de adulto, né? Paciente que sofreu infarto, paciente que tem pressão alta. E agora veio para o TEA. Por quê? Porque eles estão vendo, peraí, então se faz bem para o paciente que infartou, ele está em estresse oxidativo, ele está inflamado, ele está doente. Então, todo mundo que tem estresse oxidativo pode tomar? Pode tomar. Já foi liberado para o TEA receber resveratrol. Já tem a dose específica. O resveratrol a gente não precisa fazer um exame laboratorial, né, para saber quanto que a gente tem que dar. Já tem dose, já tem artigo científico, já mostra os benefícios, que reduz principalmente a hiperatividade. Esse é o principal foco que a gente tem encontrado. Então, a gente vê que esse aumento dos radicais livres, aonde que ele age mais? Na hiperatividade, porque todos os trabalhos estão mostrando isso, que quando a gente antioxida a criança, ela fica mais calma.
Se ela ficar mais calma, ela consegue prestar mais atenção, ela vai dormir melhor, ela vai aprender mais. Então, o nosso objetivo é trazer essa calma, para trazer esse relaxamento para a criança através de uma função metabólica equilibrada, tá? O resveratrol não tem efeito adverso e ele não é a mesma coisa que você comer a uva, né? As pessoas falam, igual o adulto fala, então eu vou tomar vinho, né? Não é a mesma coisa, porque é um extrato, ele é bem concentrado, tá? Ele é bem concentrado. Eles colocam outras coisas, não só a uva, e o efeito é muito melhor do que só comer a fruta. Sempre comer é melhor, tá? Mas quando a gente está falando de um grupo que a gente precisa agir mais, né? A gente não está vendo uma criança que está só num processo de puericultura, que está indo tudo bem, está um grupo de crianças que está inflamada. Então, a gente tem que realmente fazer a suplementação, tá? Um outro que eu adoro, assim, a gente vê resultados, é o ômega 3. Vocês gestantes aqui também sabem que ômega 3 na gestação, devem ter tomado ômega 3 na gestação, que é maravilhoso, porque atua no neurodesenvolvimento, tá? Além de atuar no neurodesenvolvimento, é um antioxidante maravilhoso e é anti-inflamatório. Então, a gente consegue agir em todas aquelas interleucinas que a doutora Paula falou, com ômega 3, além de tudo isso que a gente vem falando. Tudo isso que a gente vem falando, a gente está reduzindo interleucina, está reduzindo anticorpos, não reduzindo a quantidade dos anticorpos, mas também, mas reduzindo a ação do anticorpo, tá? E o que é o problema do ômega, né? A gente fala, não posso comer algum alimento que tenha ômega. Infelizmente, o ômega, ele vem de poucos alimentos, tá? A gente não produz essa vitamina dentro de nós, esse suplemento, na verdade, e ele vem dos peixes, principalmente. Então, que peixe que é? O DHA, o ômega, ele é um ácido linoleico, um ácido graxo, um óleo, e ele vem principalmente dos peixes, tá? Os peixes do DHA, que tem o óleo DHA, vem mais daqueles peixes de água profunda, de águas muito geladas, lá, os nórdicos, né? Que a gente não tem aqui. E o EPA, ele vem dos outros peixes, os mais comuns que a gente faz uso. Só que os nossos peixes já estão sendo criados em confinamento, a gente já acha que não tem mais ômega 3 nesses peixes, eles recebem hormonioterapia, né, para ficar maiores e mais gordos. Então, realmente, o ômega 3 a gente tem que suplementar, que é desde a gestação, o bebê nasce e continua suplementando. Se a mãe está tomando e amamentando, a gente não dá para o nenê, só para a mãe, mas depois que desmama, a gente passa a dar para a criança, para o bebezinho, tá bom? Já tem, o ômega ele é ruim porque ele tem gosto de peixe, né? É um óleo de peixe, então tem criança que não aceita. Porque a cápsula é super fácil de engolir, mas a criança ela pode estourar a cápsula na boca, tomar o líquido e jogar eu falo plastiquinho, mas não é plástico, né? Mas o que vai em volta ali, ela pode jogar no lixo e só tomar o líquido. Já vende também líquido da Essential. E agora tem os gummies, né? São balinhas quase que sem açúcar, mas que engana um pouquinho e traz mais benefícios do que prejuízos no fato de ser um gummy, tá? Mas vale a pena. Mesmo o gummy, o ômega 3 é um suplemento que vale a pena. A Dani falou muito dos processos digestivos ali que essas crianças têm, e elas têm mesmo, 80% têm alteração gastrointestinal, elas sofrem com isso, elas têm dor realmente, e a gente tem que atuar isso desde sempre. A gente não pode esquecer do trato gastrointestinal, porque a gente pensa bastante nos neurotransmissores e esquece disso. A criança come mal, ela come muito doce, às vezes ela não tem o hábito de uma alimentação saudável, isso já piora. E ainda assim ela tem déficit de enzimas, então ela come uma carne, aquilo não faz digestão, aquilo fica lá. E ela não sabe como que ela vai falar isso para a mãe, para o pai, que ela está incomodada com aquilo. Então a gente utiliza das enzimas digestivas para facilitar essa digestão, conversando com os pais, sempre sabendo como que é a história, fazendo exame de fezes, não é o de ver verminose, tem exame de fezes mais específicos, coprológico funcional e outros, que a gente faz para ver se tem problema digestivo, tá? E melhora até os sintomas emocionais, é incrível, porque a criança, ela fica mais tranquila, ela não tem dor, ela fica feliz, né? Então, você vê que a criança está mais feliz quando ela está em uso de enzimas digestivas, junto com apoio nutricional, sempre.
E por último, eu deixei aqui a fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, ela é uma queridinha também, porque é um nutriente, um dos mais importantes para o cérebro, e a gente não se dá conta que às vezes a gente não consegue ingerir isso na alimentação, tá? Ela vem pela alimentação, mas nesse grupo TEA eu faço a inserção na suplementação com bons resultados, porque influencia na formação dos neurotransmissores, que é o que a gente quer. A gente quer que forme neurotransmissor. Então, a gente dá um suporte, faz a alimentação, dá um suporte, e a gente vê que melhora a cognição, principalmente. A concentração e a memória, ela é muito de cada criança, é difícil você saber. A mãe que vai dizer para você, olha, melhorou. Mas eu, como pediatra, a gente não tem mais dificuldade de saber, mas a cognição, a gente consegue ver que melhorou. Eu não deixei doses aqui para vocês, porque depende de tamanho da criança, do peso, da alimentação. Às vezes a criança já come bastante alimentos com fosfatidilcerina, eu não vou colocar uma dose alta. Então, desde do começo da aula, eu não deixei doses, porque cada caso realmente é único. Esqueci do safron, olha lá, o safron é maravilhoso, né? Quem estuda até os pais me perguntam muito, mas você não vai passar o safron? Né? O que que é o safrão? É o Crocus sativus, é um fito, e ele vem do açafrão, o açafrão de verdade mesmo, tá? Ele é anti-inflamatório maravilhoso, um antioxidante, mas o estudo do safrão mesmo, ele está sendo feito no TEA, porque está se comparando ele com o metilfenidato, que é a ritalina, né? Então, o que que os trabalhos mostram? Que ele tem um efeito muito parecido com o metilfenidato. Então, eles pegam as crianças, dão lá as miligramagens conforme o peso do safrão, e o outro grupo dá o metilfenidato e vê o resultado. E eles têm encontrado um resultado parecido, tá? Então, entra quase que como um medicamento, tá? Mas é uma suplementação. Às vezes, o que a gente consegue fazer é reduzir a quantidade do metilfenidato junto com o neurologista, né? Sempre. E dar uma dose maior do safron, porque tem menos efeito colateral, né, que o metilfenidato, isso que é o mais legal. E reduz o estresse oxidativo, além de reduzir o estresse emocional também. Então, tem um fator calmante também do safron. Nunca vi nenhum efeito colateral, os artigos também não mostram efeitos colaterais. O bom disso tudo é que não é remédio, então a maioria não dá efeito colateral, só dá os benefícios mesmo. Por isso que eu acabei ficando apaixonada por esse tipo de tratamento. Então, como que funciona uma criança que quer receber a suplementação? Como que eu faço? Por onde eu começo, né? Primeiro precisa de uma consulta clínica com o pediatra, conversar, saber toda a história, contar todos os erros e ganhos que desde da gestação dessa criança. Pedir exames é super importante. Exames de sangue, exames de fezes, exame de urina, exames genéticos quando necessário, exames inflamatórios, exames cardiológicos são super importantes para essas crianças, já tem se encontrado essa conexão, né, coração e TEA. E a gente, depois de todos esses exames, a gente vai chegar na melhor suplementação para aquela criança, tá? Depois ela passa por uma orientação. O que que é essa orientação? Ela vai receber toda a orientação de benefícios do estilo de vida e dos xenobióticos, o que tem que tirar da vida dessa criança, o que tem que colocar. E, na verdade, esse é o principal pilar, né? O principal pilar é essa orientação do estilo de vida. Aí vem a prescrição dessa suplementação personalizada, conforme a necessidade e o que a criança tem, porque tem vários graus, né? Tem vários interesses nessa suplementação. E aí a criança ela pode ser encaminhada para a equipe, o que geralmente acontece, porque tem um neurologista, um psiquiatra, um nutricionista funcional, a gente trabalha em equipe. Então, muitas vezes eu não vejo os exames sozinha, eu vejo os exames junto com a nutricionista, porque a gente tem que chegar num acordo, a gente tem que falar a mesma língua com essa mãe, com esse pai. A criança tem que fazer parte da vida da criança, não posso pedir um alimento que ela vai ter que importar, e tem que fazer parte daquele meio social também. Então, a gente tem que estar sempre conversando junto com psiquiatra, neurologista, nutricionista. Às vezes, a gente pede outras coisas, osteopata, fisioterapia, né, Ludens, a gente precisa de outras coisas. Então, a gente tem que estar sempre em conjunto, porque não é uma criança que a gente cuida sozinho. Como que é o primeiro passo dessa reposição, né, dessa suplementação? Primeiro, a gente repõe os nutrientes que estão em deficiência, porque muito da criança vai mudar depois que ela repor a deficiência. Ela vai ficar diferente, então a gente vai ver que talvez não precise daquela batelada de suplementação, a gente vai entrar só com a deficiência e alguma outra coisa a mais. Depois a gente vai
para cima da inflamação e do estresse oxidativo, porque se ela repôs os nutrientes, ela já está desinflamando. Aí a gente só vai dar o suporte da inflamação do estresse oxidativo. Aí a gente vai, já que ela está desinflamando e está repondo os nutrientes, talvez ela já esteja aceitando um alimento diferente, tá? Porque, como a Dani falou, a seletividade também vem com a déficit de nutrientes. Aí a gente equilibra a digestão, a absorção dos nutrientes, melhora da flora intestinal, reduz depois, o quarto passo é a redução das cargas tóxicas, que é todo o meio ambiente, a gente começa a mexer na vida daquela criança, né? O que vai tirar, o que vai pôr. E por último, a gente vai com a nutrição mesmo, que é a mudança da alimentação. Não adianta passar tudo na frente. A família não aceita, a criança não quer, não adianta. A gente tem que ir com essa calma, com essa temperatura, né? Existem outros suplementos que eu não vou falar aqui para vocês, porque cada criança é de um jeito, né? Mas tem os calmantes, tem os ativadores, tem muita coisa que a gente pode pensar, melhorar a mitocôndria, que dá para fazer essa criança realmente ter uma vida saudável e equilibrada. Dá para a gente mexer na imunidade, reduzir as crises de alergia absurdamente com os tratamentos do ITA, que é um tratamento, entre aspas, que é como se fossem umas mini vacinas, mas são tratamentos também suplementares, melhorar intestino, com as vitaminas E e K também, melhorar proteínas. Às vezes a criança não come carne, a gente entra com os aminoácidos como suplementação, então você vê que é bem diferente. Aquilo que eu passei para vocês é o que quase toda criança TEA toma, tá? Mas depois tem as nuances de cada criança. Cada paciente é único e a gente vai fazer uma prescrição, então, individualizada. Quero agradecer de novo essa participação. Aqui estão os meus contatos. Fiquem à vontade e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. Obrigada. Renata, eu queria agradecer muito, né? Sempre muito. A gente vê, né, uma coisa fresca, né, no ar, que a gente vê outras saídas, né? E outras saídas também, né? Não, a gente entende que a medicina, né, a farmacologia, ela tem o seu valor, né? Mas pensar nessa perspectiva da não medicalização ser uma primeira resposta, né? Porque a gente sabe também aonde esses ciclos, né, vão aí ao longo do tempo e ao longo da vida, especialmente quando eles começam a ser introduzidos numa história muito precoce, né, de desenvolvimento. Então, eu acho que você trazer essas informações, assim, né, a informação, na verdade, que vocês três trouxeram, eu acho que é muito importante para toda a nossa comunidade, né, e que a gente, de fato, consiga atingir a maioria das pessoas com essas informações. Né, algumas pessoas falam um pouco da questão do custo, da suplementação, do curso e do custo dessas investigações, mas acho que a gente também precisa começar a balizar um pouco, né, a incidência da indústria farmacológica, que isso também é muito caro, né, diante da progressão aí, da cronicidade das doenças e dos outros fatores que acabam acontecendo nesse percorrer do desenvolvimento, né, digamos assim. E a gente tem algumas perguntas no chat que a gente quer passar para vocês, tá? Como os nossos encontros eles vão ter mais desdobramentos da gente poder ir respondendo as perguntas, eu acho que as pessoas ficaram bastante tocadas aí com as temáticas. Como a hora está se estendendo, então a gente vai encerrar a sala agora, mas a gente, né, manda para vocês essas perguntas e aí ao longo do mês a gente vai, eu acho que é isso, né, aquecer e continuar esse debate. O conteúdo também vai estar gravado, então a gente vai, né, fazer uma divulgação desse conteúdo que foi muito precioso. Então, nosso agradecimento, obrigado por tanta generosidade, né, nessa contribuição, né, disso que a gente chama de medicina integrativa, né, intervenções integrativas. E assim, a gente está muito feliz mesmo. A gente está muito feliz primeiro, né, dessa parceria tá acontecendo nesse momento. Eu acho que no mês da conscientização do autismo, onde a gente também tem um momento histórico dessa clínica, que a gente vem pensando em outras perspectivas, né?
tanto de inclusão quanto de outras terapêuticas também, né? E aí dentro do que vocês propõem de uma maneira holística, partilhada, multiprofissional. E é isso. Foi muito bom, muito bom. Boa noite, obrigada. Sandra e Ellen. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom. Eu acho que por mim eu ficava muito mais tempo aqui escutando, né? E claro que eu acho que essa nossa parceria não foi à toa, né? Eu acho que a gente tem muito que trocar. Muito obrigada, viu? As três aí por tanto conhecimento e pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco numa quarta-feira. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente agradece do coração mesmo, né? São informações muito preciosas, né? Então, assim, a gente gostaria, né, de falar que a gente, nessa parceria, a gente vai colher muitos frutos, né? E quem vai ser muito beneficiado vão ser os nossos pacientes, com certeza. Obrigada. Um beijo, A boa gente noite a agradece todos. também, viu? Muito valioso o convite. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa noite.